milionário se distrai. Sua filha corre para a avenida e, antes de ser atropelada, uma mãe solteira perde seu emprego para salvá-la. Imagine o caos de uma avenida lotada, carros zumbindo como abelhas furiosas, e no meio disso tudo, uma criança correndo atrás de uma bola vermelha que escapa como um sonho fugidio. Agora, adicione um pai milionário, Lúcio, tão absorto em uma ligação de negócios que não vê o perigo se aproximando, e uma mãe solteira, Esther, correndo contra o tempo para a entrevista que poderia resgatar sua vida do abismo. O que acontece quando esses mundos colidem? Uma história de sacrifício que arranca lágrimas, desperta risos inesperados e acende faíscas de romance onde menos se espera. Mas vamos ao começo, onde o destino tece sua teia invisível e uma decisão impulsiva vira o mundo de cabeça para baixo. Esther acordou antes do amanhecer. O quarto apertado, iluminado apenas pelo brilho fraco de um poste de rua que infiltrava pela janela rachada. Aos 29 anos, ela já carregava o peso de uma vida que parecia uma maratona sem linha de chegada. Seu apartamento era um cubículo no coração de uma comunidade agitada na periferia da cidade, com paredes finas que ecoavam os roncos dos vizinhos e uma cozinha onde o fogão disputava espaço com pilhas de roupas para lavar. Clara, sua filha de 7 anos, dormia encolhida na cama ao lado, agarrada a um boneco de pano remendado que Esther havia costurado à mão anos atrás, usando retalhos de uma blusa velha. Aquele boneco era o guardião silencioso das noites de Clara. Um lembrete de que mesmo nas noites mais frias, o amor de mãe era o aquecedor mais fiel. Esther se levantou devagar, os pés tocando o chão frio, e sentiu uma pontada de ansiedade no peito. Hoje era o dia da entrevista para o cargo de assistente administrativa em uma agência de marketing no centro. Não era glamour, mas prometia estabilidade, salário fixo, benefícios para Clara e talvez, só talvez, uma chance de respirar sem o sufoco constante das contas acumuladas. No espelho embaçado do banheiro, Esther viu reflexos de uma mulher que lutava para não se render. Seus cabelos negros cacheados estavam amarrados em um coque prático. Os olhos castanhos marcados por olheiras que contavam histórias de noites em claro, costurando roupas para vizinhos ou vendendo doces caseiros na rua para complementar a renda. Mãe solteira desde os 22, após um relacionamento fugaz que terminou com um adeus apressado e uma gravidez inesperada, Esther havia aprendido a ser forte na marra. O pai de Clara? Um músico itinerante que sumiu como fumaça quando soube da notícia, deixando-a para enfrentar o mundo sozinha. Família. Seus pais, em uma cidade distante, mal davam sinal de vida, presos em suas próprias amarguras. Mas a Clara era o sol que iluminava tudo. A menina tinha herdado os olhos curiosos da mãe e uma risada que ecoava como música, capaz de derreter o coração mais endurecido. Mamãe, você vai ganhar esse emprego e a gente vai comprar um cachorro? Clara murmurara na noite anterior, com aquela inocência que apertava o peito de Esther. Vamos sim, meu amor. Um cachorro grande e bagunceiro para bagunçar tudo com a gente. Esther preparou um café simples, torrada com queijo e suco de laranja diluído, e acordou Clara com beijos leves na testa. Hora de acordar, minha exploradora. A tia Rosa vai te levar para a escola hoje. Tia Rosa era a vizinha idosa do andar de cima, uma senhora de coração enorme que cuidava de Clara em troca de ajuda com compras no mercado. Clara bocejou, esfregando os olhos, e deu um abraço apertado na mãe. Você tá linda, mamãe. Como uma rainha indo para uma aventura. Esther riu, um riso genuíno que aliviou um pouco a tensão. E você é minha princesa valente. Se eu ganhar esse emprego, a gente comemora com sorvete de morango, daqueles com pedaços de verdade. Elas trocaram olhares cúmplices e por um instante o mundo pareceu menos pesado. Mas o relógio ticava implacável, 7h45. Esther precisava pegar 2 ônibus e o metrô para chegar à entrevista às 10 horas. Vestiu sua melhor roupa,
uma saia lápis preta e uma blusa branca compradas em um bazar de segunda mão e saiu correndo. O coração martelando como um tambor de guerra. A cidade pulsava com vida, vendedores ambulantes gritando ofertas, pedestres apressados, o cheiro de pão fresco misturado ao escapamento dos carros. Esther revisava mentalmente as respostas para a entrevista. Minha maior força, adaptabilidade. Criei minha filha sozinha enquanto equilibrava múltiplos trabalhos. Isso me ensinou a resolver problemas sob pressão. Ela imaginava o entrevistador acenando impressionado. E fraquezas. Sou perfeccionista demais, especialmente quando se trata do bem-estar da minha família. Parecia bom, honesto. Mas o destino, esse trapaceiro imprevisível, tinha outros planos. Ao cruzar uma avenida movimentada, o sinal aberto para pedestres, Esther ouviu um grito agudo que cortou o ar como uma sirene. Virou-se e viu uma menininha de uns 5 anos, com tranças loiras balançando, correndo para o meio da rua, atrás de uma bola quicando. Um carro freava desesperado, mas o motorista, um homem elegante ao telefone, mal havia notado o perigo. "Filha!" E gritou o homem largando o celular, mas era tarde. A criança congelou no asfalto, olhos arregalados de terror. Sem pensar, Esther largou a bolsa no chão e disparou como uma flecha. Seus saltos modestos batiam no pavimento, o vento chicoteando seu rosto. "Saia daí!" E berrou ela, mas a menina não se mexia. Em uma fração de segundo, Esther alcançou a criança, envolveu-a em seus braços e rolou para o lado oposto da faixa, sentindo o ar quente do carro roçar sua perna. O veículo derrapou, batendo levemente em um poste, mas parou a tempo. Esther caiu no asfalto, o joelho ardendo como fogo, a blusa rasgada no ombro, mas a menina em seus braços estava intacta, chorando baixinho. "Shh, tá tudo bem, pequena. Você tá segura agora." O coração de Esther batia descompassado, uma mistura de alívio e pânico. Ela havia salvado uma vida, mas olhava para o relógio. 9h20. A entrevista, sua única chance de estabilidade. Evaporando como fumaça. O homem, Lúcio, desceu do carro correndo, o rosto pálido como papel. Ele era alto, com cabelos castanhos, salpicados de grisalhos precoces, vestindo um terno impecável que gritava sucesso. O tipo de homem que comandava salas de reunião e fechava negócios milionários. "Meu Deus, Sofia, você tá bem, minha vida?" Ele pegou a filha no colo, beijando sua testa repetidamente, as mãos tremendo. Sofia, a menininha, soluçava. "Papai, a bola." "Eu só queria pegar..." Lúcio a apertou contra o peito, os olhos marejando. "Eu me distraí no telefone, uma ligação idiota de trabalho. Eu quase te perdi por causa disso." Então ele virou-se para Esther, que tentava se levantar, ignorando a dor lancinante no joelho. "Senhora, você salvou minha filha. Eu não sei como agradecer. Meu nome é Lúcio Andrade. E essa é Sofia." Seus olhos azuis, cheios de gratidão crua, encontraram os de Esther, e por um segundo, o mundo ao redor pareceu pausar. Uma faísca inexplicável, como se o universo estivesse sussurrando um segredo. Esther sorriu fracamente, limpando o suor da testa, mas sua mente girava. A entrevista, o emprego, Clara esperando boas notícias. "Eu sou Esther. Qualquer um faria o mesmo, mas eu preciso ir, tenho uma entrevista urgente." Ela mancou para pegar a bolsa, mas Lúcio a segurou pelo braço gentilmente. "Você tá machucada. Olha pro seu joelho. Tá sangrando. Deixe-me ajudar, por favor." "É o mínimo." Esther hesitou, o orgulho brigando com a dor. "Não, sério, eu fico bem. Só um arranhão." Mas ao tentar andar, quase caiu, e Lúcio a amparou, seu toque firme e inesperadamente reconfortante. Sofia, ainda no colo do pai, esticou a mãozinha para Esther. "Tia, obrigada. Você é como uma super-heroína, mas sem capa. Meu papai diz que heróis de verdade usam saia." Esther riu apesar da dor, um riso genuíno que aliviou a tensão. O primeiro momento engraçado em meio ao caos, como se a inocência de Sofia fosse um bálsamo. "Bem, sua saia tá rasgada agora, então talvez eu precise de uma capa nova." Lúcio insistiu em chamar uma ambulância,
ignorando os protestos de Esther. No caminho para o hospital particular mais próximo, um luxo que Esther nunca imaginaria, ele não parava de olhar para ela. Uma mistura de culpa e admiração. Você arriscou tudo por uma estranha. Por quê? Esther deu de ombros olhando pela janela. Porque eu sou mãe. Vejo uma criança em perigo e o instinto toma conta. Minha Clara tem quase a idade da Sofia. Eu faria de novo 1000 vezes. Lúcio assentiu impressionado. Você é incrível. Me conte mais sobre você. O que faz da vida? Esther hesitou, mas algo na voz dele, suave e genuína, a fez abrir-se um pouco. Trabalho com o que aparece. Costura, vendas online de artesanato. Mas hoje era para ser o dia de mudar isso. No hospital, enquanto esperavam, Sofia adormeceu no colo de Lúcio e ele sussurrou para Esther. Sabe, você tem um sorriso que ilumina o quarto. Desculpe se soa bobo, mas depois de um susto assim, a gente valoriza as coisas reais. Esther corou, sentindo uma paquera sutil no ar. Um flerte inesperado que acelerou seu pulso. Mas a realidade batia. O médico confirmou inchaço no joelho, repouso obrigatório por dias. Sem forçar, ouvira crônico. Esther saiu mancando pensando em Clara, nas contas, no emprego perdido. Lúcio, insistente, pagou um táxi para ela e pediu seu número. Quero saber se você está bem. E Sofia não vai me perdoar se eu não agradecer direito. Esther deu relutante e no táxi para casa chorou em silêncio. Não de arrependimento, mas de medo do amanhã. Mal sabia ela que esse ato de coragem era o primeiro fio de um romance que desafiaria mundos, cheio de superações, risos e viradas que ninguém preveria. No dia seguinte, o sol mal havia despontado quando o telefone fixo de Esther tocou, ecoando pelo apartamento como um alarme indesejado. Ela estava na cozinha, mancando enquanto preparava o mingau de aveia para Clara. O joelho enfaixado, latejando como uma lembrança insistente do dia anterior. A roupa rasgada jazia em uma pilha no canto, um símbolo mudo do sonho adiado. Alô? Atendeu ela. A voz rouca de uma noite mal dormida, cheia de preocupações sobre como explicaria o machucado para a filha e, pior, como arranjaria dinheiro para o aluguel que vencia em 10 dias. Do outro lado da linha, uma voz masculina, grave e levemente hesitante. Esther, é Lúcio. Como você está se sentindo hoje? E o joelho? O coração dela deu um salto inesperado. Não esperava ouvir dele tão cedo ou talvez nunca mais. Oi, estou sobrevivendo. Dói um pouco, mas nada que gelo não resolva. E Sofia, ela tá bem? Lúcio riu baixinho, um som cálido que atravessou a linha como um raio de sol. Ela tá ótima, graças a você. Não para de falar na tia heroína que voou como um pássaro para me pegar. Na verdade, é por isso que liguei. Sofia quer te ver de novo, para agradecer direito. Que tal um almoço hoje? Eu, ela, você e Clara, nada chique. Só algo simples pra gente bater papo. Esther hesitou, olhando para Clara, que brincava no chão com blocos de madeira improvisados de caixas velhas, construindo um castelo imaginário. Aceitar significava abrir uma porta para um mundo desconhecido, mas recusar. Bem Clara merecia um dia feliz, e Esther admitia para si mesma que a curiosidade sobre Lúcio, aquele homem com olhos que pareciam carregar histórias profundas, a intrigava. Tudo bem, mas nada de extravagância. Clara e eu somos simples. Lúcio soltou uma gargalhada genuína. Prometo. Passo aí ao meio-dia. Manda o endereço. Quando desligou, Esther sentiu um formigamento no estômago, uma mistura de ansiedade e algo mais doce, como o início de uma paquera sutil que ela não vivia há anos. Mamãe quem era? E perguntou Clara, erguendo os olhinhos curiosos. Um amigo novo, princesa. Vamos almoçar com ele e a filhinha dele hoje. Clara bateu palmas animada. Vai ter bolo ou cachorro quente? Mamãe, conta pra ele que eu sei fazer malabarismo com laranjas. Esther riu, imaginando a cena. Sua filha extrovertida conquistando todos com sua energia infantil. Mas por dentro, Esther se questionava.
E se Lúcio visse o apartamento apertado, as paredes descascadas, e pensasse que ela era só mais uma coitada precisando de ajuda? Às 11h30, Esther arrumou Clara com o vestidinho florido mais bonito que tinham, um achado em uma feira de trocas, e penteou os cachinhos da menina com carinho. Ela mesma vestiu uma calça jeans velha e uma blusa solta para esconder os curativos, ignorando a dor ao se mover. Quando o interfone tocou, o coração dela acelerou. Lá embaixo, um carro preto elegante esperava, mas não ostentoso, como se Lúcio tivesse escolhido algo discreto para não intimidar. Ele desceu, abrindo a porta com um sorriso que iluminava o rosto cansado, sinais de uma noite preocupada com a filha. Sofia pulou do banco de trás, correndo para abraçar Esther pela cintura. Tia Esther, olha, eu desenhei você salvando eu da rua. Você tá com uma capa vermelha, igual da Supergirl. O desenho, rabiscado com giz de cera, mostrava Esther como uma figura heróica voando sobre carros. Esther ajoelhou-se apesar da dor, os olhos marejando. Que lindo, Sofia! Vou guardar para sempre. Lúcio observava a cena, os olhos fixos em Esther com uma intensidade que a fez corar. Você tem um jeito com crianças que é mágico. Clara deve ser sortuda. Esther sorriu timidamente. Ela é minha âncora. Vamos? O almoço foi em um restaurante familiar no bairro, com mesas de madeira e um cheiro acolhedor de comida caseira, frango assado, saladas frescas e sucos naturais. Nada de luxo excessivo, como Lúcio prometera. As meninas se deram bem imediatamente. Clara ensinou Sofia a fazer aviões de papel com guardanapos, e as duas competiam para ver quem voava mais longe, rindo alto quando um acertava o garçom por acidente. «Ops, desculpa, moço!» e gritou Clara, cobrindo a boca com as mãos enquanto Sofia caía na gargalhada. Lúcio e Esther trocaram olhares divertidos sobre as cabeças delas. «Elas são como irmãs perdidas», comentou Lúcio, servindo suco para Esther. Seus dedos roçaram levemente e ela sentiu um arrepio. Era paquera ou só imaginação? Sofia perdeu a mãe há 2 anos num acidente de carro. Foi devastador. Ela era minha parceira em tudo. Mas agora sou eu e ela contra o mundo. A voz dele baixou, carregada de emoção, e Esther sentiu uma empatia profunda, como se estivesse olhando para um espelho de sua própria solidão. Sinto muito, Lúcio. Eu sei como é criar sozinho. O pai da Clara sumiu antes dela nascer. Foi uma noite impulsiva e depois nada. Mas Clara me salvou de mim mesma, me deu propósito. Lúcio assentiu, os olhos suavizando. Você é forte, Esther. Mais do que imagina. E bonita, de um jeito que não se vê todo dia. Autêntico, sem máscaras. O elogio veio suave, como um flerte velado, e Esther sentiu as bochechas quentes. Você não é ruim também. Para um milionário distraído, rebateu ela, brincando para aliviar a tensão, e os dois riram. Um riso compartilhado que quebrou o gelo. Enquanto as meninas brincavam de imitar animais, Clara rugindo como um leão e Sofia miando como um gato, culminando em uma briga hilária, onde as duas rolavam no chão fingindo lutar, Lúcio abriu-se mais. Ele era dono de uma empresa de tecnologia, desenvolvendo apps para a educação remota, algo que começou como hobby e virou império. Mas o dinheiro não compra paz, sabe? Depois da perda da minha esposa, mergulhei no trabalho, mas ontem quase perdi Sofia por causa disso. Você me fez repensar tudo. Esther tocou sua mão por impulso. Um gesto reconfortante. Você é um bom pai. Lúcio, dá pra ver no jeito que olha pra ela. O toque durou 1 segundo a mais, elétrico, e ele não recuou. E você, Esther? O que sonha além de sobreviver? Ela hesitou, mas algo na sinceridade dele a fez confessar. Quero estudar design gráfico. Faço artesanato em casa, mas com um curso poderia criar logos, sites, dar uma vida melhor para Clara. Lúcio ergueu uma sobrancelha interessado. Sério? Minha empresa precisa de designers freelancers. Mostra seu trabalho algum dia? Era uma oferta genuína ou mais um flerte? Esther sorriu. Talvez, mas não quero pena. Não é pena, rebateu ele sério.
É reconhecimento. Você salvou minha filha, e talvez a mim também. O almoço se estendeu para a tarde, com as meninas insistindo em ir a um parquinho próximo. Lá, enquanto empurravam as duas nos balanços, Lúcio e Esther conversavam sobre bobagens, filmes favoritos. Ele amava comédias românticas antigas. Ela preferia dramas inspiradores, comidas guilty pleasure. Ele confessou adorar pipoca queimada. Ela riu, admitindo que comia chocolate escondido de Clara. Um momento engraçado veio quando Sofia tentou subir em uma árvore baixa e ficou presa, gritando dramaticamente: "Socorro! Sou uma princesa no castelo." Lúcio fingiu ser o cavaleiro, mas escorregou na grama úmida, caindo de bunda no chão. Esther explodiu em risos, ajudando-o a se levantar. "Meu herói caído! Precisa de uma mão?" Ele pegou a dela, puxando-a para perto por um instante. "Sempre preciso, se for a sua." O flerte era claro agora, o ar carregado de química, mas Esther recuou gentilmente, o coração acelerado. "Cuidado, milionário. Não sou de contos de fada." Ele piscou. "Quem disse? Todo conto precisa de uma virada." Ao final do dia, Lúcio as levou de volta, insistindo em pagar um lanche para Clara levar para casa. Na porta do prédio, Sofia abraçou Esther. "Você vem de novo, tia? Promete?" Esther beijou sua testa. "Prometo." Lúcio demorou-se, os olhos nos dela. "Obrigado pelo dia, foi revigorante. Posso ligar de novo?" Esther assentiu, sentindo um calor novo no peito. "Pode." Quando subiu as escadas, Clara tagarelando sobre o novo tio legal, Esther refletiu. Talvez o destino não fosse só cruel. Talvez fosse generoso também. Mas uma dúvida pairava. Lúcio era real ou só um sonho passageiro? Mal sabia ela que o próximo passo traria uma proposta que testaria seus limites, misturando trabalho, afeto e uma superação que mudaria tudo. Os dias seguintes ao almoço passaram como um borrão para Esther, uma mistura de rotina exaustiva e pensamentos intrusivos sobre Lúcio. Ela voltara ao seu mundo, costurando encomendas até altas horas, vendendo bijuterias handmade em uma feirinha local aos fins de semana e garantindo que Clara tivesse lições de casa feitas e uma refeição quente no prato. O joelho ainda doía, um lembrete constante do dia fatídico, mas Esther ignorava, forçando o corpo a acompanhar o ritmo da sobrevivência. "Mamãe, o tio Lúcio vai ligar de novo? Sofia prometeu me ensinar a dançar balé." Clara perguntava toda noite, com os olhinhos brilhando de expectativa. Esther sorria, mas por dentro sentia um aperto. Não queria que a filha se apegasse a um sonho efêmero. "Talvez, princesa, mas a gente tem que focar no nosso mundinho aqui." No entanto, Lúcio ligou sim, na quarta-feira à noite, quando Esther acabara de deitar Clara e se jogava no sofá velho, exausta. "Oi, heroína. Como vai o joelho?" E a Clara, ainda fazendo malabarismo com laranjas. A voz dele era como um bálsamo, leve e brincalhona, e Esther não pôde evitar rir. "O joelho tá melhor, obrigada. E Clara?" Ela inventou um novo tru. Equilibrar colheres no nariz. Diz que é para impressionar a Sofia. Lúcio gargalhou alto. "Perfeito! Sofia tá ensaiando passos de dança no espelho, jurando que vai ensinar para Clara. Que tal marcarmos algo pro fim de semana? Um piquenique no parque, nada demais." Esther hesitou, o orgulho brigando com o desejo de ver aqueles olhos azuis de novo. "Lúcio, você não precisa fazer isso. Foi só um almoço." Mas ele insistiu com um tom mais sério. "Não é obrigação, Esther. É porque eu gostei da companhia. E Sofia não para de pedir." No sábado, eles se encontraram em um parque arborizado com cestas de piquenique que Lúcio trouxera, sanduíches artesanais, frutas frescas e bolinhos caseiros que ele jurava ter feito, embora Esther suspeitasse de uma ajudinha de uma cozinheira. As meninas correram para a grama, brincando de pega-pega, enquanto Esther e Lúcio se sentavam em uma manta quadriculada. "Você tá diferente hoje", comentou ele, admirando o vestido florido simples que ela usara, um que costurara ela mesma. "Mais relaxada." Esther corou, sentindo o flerte no ar.
É o sol, ou talvez a companhia. Ele piscou. Espero que seja a segunda opção. Sabe, Esther, você tem um riso que contagia. Tipo, nasce risadas que fazem o dia valer a pena. O coração dela acelerou, mas ela rebateu brincando. Cuidado, Lúcio. Flertes assim podem dar errado. E se eu te fizer rir tanto que você engasgue com o sanduíche? Ele fingiu engasgar dramaticamente, caindo de costas na manta, e as duas riram juntos, um momento leve que dissipou qualquer tensão, enquanto as meninas construíam castelos de areia improvisados com terra úmida, Clara comandando como uma pequena engenheira, Sofia adicionando torres mágicas com gravetos. Lúcio abriu-se mais sobre sua vida. Meu negócio de tech é estressante. Desenvolvemos apps educativos para escolas remotas, mas gerenciar equipes, investidores, me distrai do que importa. Como no dia do acidente. Esther tocou seu braço levemente. Ei, você não é perfeito? Ninguém é. Mas Sofia te adora. Dá para ver nos olhinhos dela quando fala de você. Ele sorriu, mas havia uma vulnerabilidade ali. Depois da perda da minha esposa, mergulhei no trabalho para não sentir a dor. Mas agora vejo que preciso de equilíbrio. Esther assentiu, compartilhando sua própria luta. Eu vivo no limite, costuro de noite, vendo online durante o dia. Sonho em fazer um curso de design, mas quem tem tempo ou dinheiro? Lúcio ergueu uma sobrancelha. E se eu dissesse que posso ajudar? Não como caridade, como uma parceria. Minha empresa precisa de alguém criativo para redesign de interfaces. Você poderia freelar, trabalhar de casa, horários flexíveis. Esther congelou, o orgulho subindo como uma muralha. Lúcio, não. Eu salvo sua filha e agora você me oferece emprego? Parece pena. Ele balançou a cabeça sério. Não é pena. É oportunidade. Vi seus artesanatos no almoço. Você tem talento. E seria bom para Sofia ter alguém como você por perto, talvez cuidando dela algumas tardes enquanto eu trabalho. A proposta a pegou de surpresa. Uma mistura de esperança e medo. Cuidar de Sofia, trabalhar com design, significaria renda estável, tempo com Clara, mas também se envolver mais na vida de Lúcio e no risco de um coração partido. Posso pensar? Perguntou ela, e ele assentiu. Claro, sem pressão. Mas o dia continuou leve. Um momento hilário veio quando as meninas decidiram casar 2 besouros que encontraram na grama, com Clara oficiando a cerimônia. Vocês prometem se amar para sempre, mesmo se um voar para longe? Sofia ria tanto que caiu sentada e Lúcio e Esther se juntaram, rindo até doer a barriga. No fim da tarde, enquanto empacotavam, Lúcio se aproximou. Sabe, Esther, você me faz sentir vivo de novo, como se o mundo não fosse só reuniões e números. Ela olhou nos olhos dele, sentindo a química pulsar. Você também me faz questionar minhas muralhas. Ele roçou os dedos nos dela ao entregar a cesta. Que bom, porque eu adoro desafios. O flerte era palpável, deixando Esther com borboletas no estômago ao voltar para casa. Naquela noite, sozinha após Clara dormir, Esther pesou a oferta. Aceitar significava superação, uma chance de sair do ciclo de pobreza, de dar a Clara um futuro melhor. Mas, e se fosse temporário? E se o romance nascente complicasse tudo? No dia seguinte, ela ligou para Lúcio. Eu aceito. Mas como freelancer e babá, nada mais. Ele soou aliviado. Perfeito, começamos na segunda. A primeira semana foi uma adaptação caótica e encantadora. Esther ia ao apartamento de Lúcio, um lugar moderno, com janelas panorâmicas e uma cozinha high-tech que a intimidava, para buscar Sofia na escola, ajudar com deveres e brincar até Lúcio chegar. Clara vinha junto algumas vezes, e as meninas viravam inseparáveis, inventando histórias de princesas modernas que salvavam dragões em vez de serem salvas.
Mamãe, Sofia disse que o papai dela faz panquecas em forma de coração aos domingos, Clara contava animada. Esther ria, mas notava os detalhes sobre Lúcio. Ele chegava cansado, mas sempre com um sorriso para as meninas e um olhar demorado para ela. Como foi o dia? Perguntava, e as conversas fluíam para o pessoal. Ele contando sobre uma viagem de negócios frustrada, ela compartilhando uma ideia de design que ele adorava. Um flerte sutil crescia. Você fica linda, concentrada no laptop, ele dizia. E ela respondia, e você fica charmoso quando finge entender de arte. Mas nem tudo era perfeito. Uma tarde, enquanto Esther ensinava Sofia a desenhar mandalas, uma atividade terapêutica que ela usava para relaxar Clara, Lúcio chegou cedo e as encontrou rindo de um desenho torto que parecia um elefante dançando samba. Ele se juntou tentando desenhar, mas saiu um rabisco hilário. Olha, gente, é um abstrato moderno. As risadas ecoaram, mas depois, sozinho com Esther na cozinha, ele confessou. Sofia tá mais feliz desde que você chegou. E eu também. Ela sentiu o pulso acelerar. Cuidado, chefe, misturar trabalho e isso pode complicar. Ele se aproximou, o ar carregado. E se eu quiser complicar um pouco? Antes que ela respondesse, Sofia interrompeu, pedindo suco, e o momento evaporou. Mas a semente do romance estava plantada, pronta para florescer em meio a superações inesperadas. As semanas se transformaram em um ritmo novo para Esther, um equilíbrio delicado entre o mundo conhecido de luta diária e o inesperado conforto da rotina com Lúcio e Sofia. Todas as tardes, ela chegava ao apartamento dele com Clara a tiracolo em dias alternados, transformando o espaço moderno em um playground de imaginação. Sofia, com sua energia incansável, havia adotado Clara como uma mentora mais velha, e as duas inventavam jogos absurdos que misturavam realidade e fantasia. Uma tarde chuvosa, por exemplo, elas decidiram construir uma arca, usando almofadas do sofá e lençóis, salvando bichinhos de pelúcia de um dilúvio imaginário. Mamãe, olha, o urso é o capitão, mas ele tá com medo de altura. Clara gritava rindo enquanto balançava o brinquedo no ar. Sofia, fingindo ser uma sereia resgatadora, mergulhava dramaticamente entre as almofadas. Eu salvo você, urso, mas só se você me der um beijo. Esther observava da cozinha, preparando lanches saudáveis, frutas cortadas em formas divertidas, algo que aprendera para tornar as refeições de Clara mais atraentes. E não podia deixar de sorrir. Mas por trás do riso, uma emoção profunda crescia. Ver Clara florescer com uma amiga verdadeira, algo que a pobreza isolante de sua vida anterior raramente permitia, apertava seu coração de gratidão misturada a medo. E se isso acabar? Pensava ela, enquanto picava maçãs. Lúcio chegava por volta das 7, sempre com uma expressão de alívio ao ver a casa cheia de vida em vez do silêncio opressivo que o recebia antes. Ele havia começado a deixar bilhetes engraçados para Esther no balcão da cozinha. Ei, designer estrela, experimente o novo app que estamos testando. Mas cuidado, ele pode te viciar mais que chocolate. Esther respondia com desenhos rápidos, como um cartoon dele, como um super-herói com um laptop como escudo, e os dois trocavam risadas sobre isso. O flerte evoluía para algo mais tangível. Toques casuais, que duravam um segundo a mais, olhares que se demoravam durante o jantar improvisado que Esther insistia em preparar. Uma noite, enquanto as meninas assistiam a um desenho animado na sala, algo sobre animais falantes resolvendo mistérios, Lúcio e Esther lavavam a louça lado a lado. Sabe, você transformou isso aqui em um lar de verdade, disse ele, passando uma esponja para ela, seus dedos roçando intencionalmente. Esther sentiu um arrepio subir pela espinha. É só macarrão com molho, Lúcio. Não exagere. Ele se aproximou, o cheiro de sua colônia misturando-se ao aroma de ervas frescas. Não é a comida, é você.
Seu jeito de fazer as coisas simples virarem memórias. O momento era romântico, carregado de tensão, mas Esther recuou levemente, o coração batendo forte. Cuidado, chefe, estamos misturando as coisas. Ele sorriu, mas havia uma seriedade nos olhos. Talvez eu queira misturar mais. O trabalho freelance em design começava a dar frutos. Lúcio a conectara com sua equipe de desenvolvedores. E Esther passava manhãs em casa, criando mock-ups para interfaces de apps educativos, algo que combinava sua criatividade com o desejo de impactar vidas, como apps para crianças de comunidades carentes aprenderem matemática através de jogos interativos. Isso é genial, Esther! Você capturou exatamente o espírito lúdico que queríamos, elogiou um dos colegas em uma videochamada, e ela sentiu um orgulho que não experimentava há anos. Com o pagamento chegando pontualmente, um valor justo que permitia pagar contas em dia e até comprar material escolar novo para Clara, Esther via uma superação real se desenhando. Mas não sem desafios. Uma tarde, enquanto ajudava Sofia com uma tarefa de casa sobre animais, a menina desenhou uma família. Pai, filha e uma figura feminina ao lado. É você, tia Esther. Porque você cuida de mim como uma mamãe. As palavras inocentes acertaram Esther como uma flecha, trazendo lágrimas aos olhos. Ah, Sofia, você é especial para mim também. Clara, ouvindo, acrescentou. Mamãe, a gente pode ser uma família grande? Tipo, com o tio Lúcio cozinhando panquecas para todo mundo? Esther abraçou as duas, o peito apertado de emoção, amor crescendo, mas com o medo de que diferenças sociais pudessem destruir tudo. Um momento engraçado veio para aliviar a intensidade. Lúcio tentou cozinhar um jantar surpresa para todos, mas acabou queimando o frango ao se distrair com uma ligação de trabalho. Socorro! A cozinha tá virando um vulcão, gritou ele abanando um pano para dissipar a fumaça. Esther entrou correndo, rindo tanto que mal conseguia falar. Meu Deus, Lúcio, você é bilionário em tech, mas não sabe ligar o timer? As meninas se juntaram, fingindo ser bombeiras com copos d'água, espirrando tudo ao redor. Papai, você é pior que eu desenhando. Zombou Sofia e Clara completou. Vamos pedir pizza? Com borda recheada de queijo derretido. O caos terminou em risadas coletivas no sofá, comendo pizza delivery, enquanto Lúcio fingia estar ofendido. Ei, meu frango era uma obra de arte abstrata, chamem de carbonizado chique. Esther limpou uma lágrima de riso, sentindo uma conexão profunda. Ali, em meio à bagunça, via um homem vulnerável, não o milionário distante. Mas o romance florescia em momentos mais íntimos. Uma noite, após as meninas dormirem, Clara insistira em uma noite do pijama no quarto de Sofia. Lúcio e Esther sentaram na varanda, olhando as luzes da cidade piscarem como estrelas caídas. Sabe, Esther, eu não esperava isso, confessou ele servindo vinho em taças simples que ela trouxera de casa. Esperava gratidão, sim, mas não isso. Ele gesticulou entre eles, o ar carregado de expectativa. Esther tomou um gole, o vinho aquecendo seu interior. Isso o quê? Flertes na cozinha e jantares queimados? Ele riu, mas se aproximou, o joelho tocando o dela. Isso, uma conexão real. Você me desafia, me faz rir, me lembra do que importa além de códigos e reuniões. Esther olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade. Você me faz sentir valorizada. Lúcio, não como uma salvadora ou empregada, mas como eu mesma. Ele pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Então, que tal darmos uma chance? Um jantar só nós dois, sem meninas ou trabalho. O convite era romântico, promissor, e Esther sentiu o coração derreter. Sim, vamos tentar. Ele a puxou para um abraço suave, o cheiro dele envolvente, e por um instante, o mundo pareceu perfeito. Superação não só financeira, mas emocional, rompendo barreiras internas. No entanto, sombras de dúvida surgiam. Esther ouvia sussurros internos sobre diferenças. Ele, com jantares em restaurantes estrelados. Ela, acostumada a refeições simples.
Uma ligação da mãe de Lúcio, que ele atendeu na frente dela, revelou um vislumbre. Filho, quem é essa babá que Sofia tanto fala? Certifique-se de que seja apropriada. Lúcio desligou irritado, mas Esther sentiu o golpe. O mundo dele a via como intrusa. Ainda assim, ela escolhia superar, focando no presente. O primeiro encontro foi em um bistrô acolhedor, onde Lúcio a surpreendeu com flores silvestres. Nada de rosas caras. Elas me lembram você, fortes e bonitas sem esforço. Eles conversaram horas, rindo de histórias de infância. Ele contando sobre inventar gadgets mirabolantes como criança, ela sobre costurar roupas para bonecas com retalhos. Um flerte mais ousado veio quando ele disse: seus olhos brilham mais que as luzes daqui. Posso te beijar? Esther, corando, assentiu, e o beijo foi doce, exploratório, cheio de promessas. Um momento de puro romantismo que a deixou tonta de felicidade. Mas a vida real batia à porta. Esther enfrentava um dilema ao descobrir que Clara estava sendo zoada na escola por não ter pai. Algo que a menina confidenciou chorando uma noite. Mamãe, por que o meu pai não é como o do Sofia? Esther a abraçou, lágrimas próprias rolando. Porque nosso amor é suficiente, princesa. Mas talvez a gente encontre mais família no caminho. Era uma superação interna, reconhecendo que permitir Lúcio entrar poderia curar feridas antigas. Enquanto isso, o trabalho evoluía. Esther propôs um novo feature para o app, integrando elementos culturais locais. E Lúcio a elogiou publicamente em uma reunião. Isso é inovador. Esther, você está mudando o jogo. A confiança crescia, assim como o afeto, preparando o terreno para conflitos maiores que testariam sua resiliência. Com o romance entre Esther e Lúcio florescendo como uma flor inesperada em solo árido, os dias ganhavam um brilho novo, mas também sombras que Esther não podia ignorar. O primeiro encontro a sós havia sido mágico, mas agora, com as rotinas entrelaçadas, vinham os testes reais da vida. Uma manhã ensolarada, Esther acordou com Clara pulando na cama. Mamãe, hoje é dia de parque com Sofia e tio Lúcio? Posso levar meu kite novo? O kite era um presente simples que Esther comprara com o primeiro pagamento do freelance. Uma pipa colorida feita de papel reciclado, símbolo de sua superação financeira gradual. Sim, princesa, mas cuidado para não voar junto com ele. E brincou Esther, rindo ao imaginar a filha sendo levada pelo vento. No parque, Lúcio esperava com Sofia, que carregava uma pipa high-tech com luzes LED que piscavam ao voar. As meninas competiram para ver qual subia mais alto, mas o vento traiçoeiro emaranhou as linhas, criando um nó gigante. Olha isso, parece um novelo de lã gigante, gritou Clara, caindo na grama de tanto rir. Sofia tentou desatar, mas acabou enrolando o braço nela mesma. Socorro, sou uma múmia voadora. Lúcio e Esther intervieram, rindo histericamente enquanto desenrolavam as linhas, com Lúcio fingindo ser atacado pela pipa. Ela tá viva! Corre, Esther, salva o dia de novo! O momento era puro, leve, um alívio cômico que fortalecia os laços. Mas Esther via nos olhos de Lúcio um afeto mais profundo, algo que a fazia questionar se merecia tanta felicidade. Enquanto as meninas corriam livres, Lúcio puxou Esther para um banco sombreado, entrelaçando os dedos nos dela com naturalidade. Sabe, Esther, esses dias com você me fazem querer mais. Não só jantares ou parques, uma vida compartilhada. O tom romântico dele era sincero, os olhos azuis brilhando com vulnerabilidade. Esther sentiu o peito apertar de emoção. Eu também, Lúcio. Mas e as diferenças? Seu mundo de reuniões em arranha-céus, o meu de feiras e costuras. E Clara, Sofia, elas estão se apegando tanto. Ele a beijou suavemente na testa. Diferenças? Elas nos complementam. Você me ensina humildade, eu te ofereço estabilidade. Vamos devagar, mas juntos. O beijo que se seguiu foi apaixonado. Escondido atrás de uma árvore, com o vento levando folhas ao redor como confetes,
Um momento de paquera intensa que a deixou sem fôlego, sonhando com um futuro onde superação rimava com união. Mas a realidade intrudia. Naquela noite, após as meninas dormirem exaustas do dia ao ar livre, Esther confessou uma insegurança profunda. Lúcio, eu nunca tive isso, um parceiro de verdade. Meu ex sumiu, me deixou com medos que ainda doem. Ele a abraçou sussurrando, eu também carrego cicatrizes. Minha esposa, o acidente me deixou culpado, achando que não mereço felicidade. Mas você me prova o contrário. A conversa era crua, emocional, lágrimas misturadas a promessas, fortalecendo o vínculo através da vulnerabilidade compartilhada. A superação de Esther ganhava forma no trabalho. Ela liderava um projeto no app de Lúcio, integrando elementos de arte popular brasileira para tornar o aprendizado mais inclusivo para crianças de periferias. Isso é revolucionário, Esther. Vai impactar milhares. Ele elogiou ele em uma reunião virtual e ela sentiu orgulho genuíno, como se estivesse reconquistando pedaços de si perdida na maternidade solitária. Mas um novo fato surgiu para adicionar camadas. Lúcio revelou, durante um jantar romântico à luz de velas, no apartamento dele, com massas caseiras que Esther preparara, misturando receitas de sua avó, que tinha um irmão mais velho, Victor, um executivo conservador, que gerenciava parte dos negócios familiares. Ele é protetor, tipo um cão de guarda. Quer me ver estável de novo, mas no estilo dele, casado com alguém do nosso círculo. Esther riu nervosamente. E eu, a costureira que salvou sua filha. Acho que não encaixo no perfil. Lúcio pegou sua mão. Você encaixa no meu coração, mas o aniversário da minha mãe é no fim de semana. Quero te apresentar à família. Sofia já fala de você como tia especial. A proposta era um passo gigante, cheio de romance, mas também risco. Esther aceitou, sentindo uma mistura de empolgação e pavor. O dia do almoço familiar chegou como uma tempestade anunciada. A casa da mãe de Lúcio, Dona Isabel, era uma residência ampla em um condomínio arborizado, com jardins meticulosos e uma piscina que reluzia ao sol. Esther vestiu um conjunto elegante que costurara ela mesma, usando tecidos reciclados para um toque único, e Clara estava radiante em um vestido novo. Sofia correu para abraçá-las na entrada. Tia Esther! Clara! Vem ver meu quarto aqui. Tem brinquedos antigos do papai. As meninas desapareceram rindo, deixando Esther frente a frente com a família. Dona Isabel, uma senhora de 68 anos com cabelos prateados impecáveis e um colar de pérolas que gritava tradição, cumprimentou com um sorriso educado, mas olhos avaliadores. Então você é a Esther que Sofia tanto menciona. A quê? Salvou ela. Esther assentiu, o coração acelerado. Foi instinto, senhora. Qualquer mãe faria. Victor, ao lado da esposa elegante e 2 filhos adolescentes, apertou a mão dela com firmeza excessiva. Interessante. E você trabalha com o que além de babá? Esther ergueu o queixo. Design gráfico freelance para a empresa do Lúcio e costura artesanal. Os olhares trocados eram sutis, mas cortantes. Uma barreira invisível de classe social. O almoço foi uma dança de tensões. Pratos refinados como salmão grelhado e saladas orgânicas. Conversas sobre viagens à Europa que Esther ouvia em silêncio. Clara e Sofia proporcionaram alívio cômico, contando piadas infantis. Por que o livro de matemática tá triste? Porque tem muitos problemas. Clara anunciou, fazendo todos rirem forçadamente. Mas Dona Isabel cutucou. Esther, você é mãe solteira, certo? Deve ser desafiador. Sem apoio. As palavras doíam como agulhas, mas Esther respondeu com dignidade. Mas Clara me dá forças. Superação é o que nos define, Lúcio defendia, tocando sua perna por baixo da mesa em apoio romântico. Mas Victor insistia. Lúcio precisa de estabilidade, não distrações. A atmosfera pesava, e Esther sentia lágrimas de humilhação se formando, uma emoção profunda de não pertencimento. Mais tarde, sozinha no jardim com Lúcio, ela desabafou. Eles me veem como intrusa.
Talvez tenham razão. Ele a beijou apaixonadamente. Não, você é minha escolha. Vamos superar isso juntos. Mas uma ligação urgente de Victor sobre um problema nos negócios interrompeu, revelando um novo fato. Lúcio enfrentava uma crise financeira interna na empresa, algo que ele escondia para não preocupá-la. É temporário, garantiu ele. Mas Esther via sombras, uma superação coletiva se aproximando, testando o amor nascente. Na volta para casa, Clara adormeceu no carro e Esther refletiu em silêncio. O coração dividido entre o romance que a elevava e o medo de cair. Lúcio, percebendo, parou o carro em um mirante. Ei, olha para mim! Isso não muda nada. Você me salvou uma vez. Agora, me ajude a salvar isso tudo. O beijo ali, sob o pôr do sol, era cheio de paixão e promessa. Mas Esther sentia uma virada se aproximando, algo que abalaria as fundações. A crise nos negócios de Lúcio irrompeu como uma onda inesperada, abalando não só as finanças, mas o frágil equilíbrio que Esther e ele construíam. Tudo começou na manhã seguinte ao almoço familiar, quando Esther acordou com uma mensagem urgente dele. Preciso te ver. Problemas na empresa, pior do que pensei. Ela sentiu um frio na espinha ao ler, imaginando o pior. Clara, ainda sonolenta, perguntou: Mamãe, por que você tá com cara de quem viu um fantasma? Esther forçou um sorriso, beijando a testa da filha. Nada, princesa. Só pensando no dia. Que tal panquecas em forma de coração para o café? Clara bateu palmas, distraída. Mas Esther já planejava o encontro com Lúcio, o coração pesado de preocupação. No apartamento dele, Sofia ainda na escola, Lúcio a recebeu com olheiras profundas, o terno amassado como se tivesse dormido vestido. Um investidor principal pulou fora, explicou ele, servindo café com mãos trêmulas. Acusações de plágio em um dos nossos apps, algo que Victor jurava estar resolvido. Agora ações despencando, equipe em pânico. Esther sentou ao lado dele, tocando seu braço. Ei, respira. Você construiu isso do zero. Vai superar. Mas por dentro, ela via o abismo. Se a empresa afundasse, o que seria do trabalho dela, da estabilidade que mal começara a saborear? O dia se transformou em uma maratona de superação conjunta. Esther, usando suas habilidades de design, ajudou a revisar os materiais da empresa, criando apresentações visuais para reconquistar investidores. Olha isso, Lúcio. Gráficos interativos mostrando o impacto dos apps em escolas rurais. Isso prova originalidade, sugeriu ela, os dedos voando no laptop. Ele a olhou com admiração. Você é minha âncora agora. Sem você, eu desmoronaria. O momento era romântico, mesmo em meio ao caos, com um beijo roubado na cozinha que os lembrou do fogo que ardia entre eles. Mas o humor veio para aliviar. Enquanto imprimiam documentos, a impressora enguiçou, cuspindo papéis amassados como confetes rebeldes. Olha só, a máquina está em greve, riu Esther, jogando um bolo de papel nele. Lúcio retaliou, iniciando uma guerra de papel, que terminou com os dois no chão, rindo até doer a barriga, Sofia chegando da escola e se juntando. Papai, tia Esther, vocês são loucos. Clara, que viera junto, completou. Loucos divertidos. Vamos fazer uma fortaleza com isso? O riso coletivo era um bálsamo. Um lembrete de que mesmo na tempestade, o amor e a alegria podiam ancorar. No entanto, as sombras da família de Lúcio se intensificavam. Victor ligava incessantemente, culpando Lúcio pela crise. Se você não estivesse distraído com essa relação, teria visto os sinais. Esther ouviu uma das chamadas por acidente, o tom depreciativo aferindo como uma lâmina. Ele me odeia, confidenciou ela a Lúcio naquela noite. Enquanto as meninas brincavam de teatro no quarto, Clara como uma rainha mandona, Sofia como sua conselheira trapalhona, criando cenas hilárias onde a rainha escorregava em cascas de banana imaginárias, fazendo todos gargalharem. Lúcio a puxou para o sofá. Victor é ciumento, sempre foi. Mas eu escolho você, Esther. Vamos enfrentar isso.
O abraço evoluiu para um beijo apaixonado, mãos explorando com urgência contida, o desejo crescendo como uma chama. Você me faz forte, murmurou ele contra sua pele. E você me faz sonhar além do possível, rebateu ela, o coração transbordando de emoção. Uma superação emocional, admitindo que o amor poderia curar velhas feridas de abandono. Mas um novo fato surgiu para complicar. Esther descobriu, ao revisar e-mails da empresa, que a crise envolvia uma ex-parceira de negócios de Lúcio, uma mulher chamada Renata, que fora sua noiva antes do casamento com a falecida esposa. Ela está por trás das acusações? E perguntou Esther, sentindo uma pontada de ciúme inesperado. Lúcio suspirou. Talvez. Terminamos mal. Ela queria o império, não o amor. Agora usa isso para me atingir. A revelação era um golpe, despertando inseguranças em Esther. E se eu for só uma distração para você? Ele a beijou com fervor. Você é meu futuro, não uma fuga. Para provar, ele a levou para um jantar improvisado em um rooftop particular. Só eles dois, com estrelas como testemunhas. Aqui, sem distrações, disse ele, dançando com ela ao som de uma playlist suave. O momento romântico era perfeito, mas interrompido por uma ligação de Vitor. Mãe, quer te ver sozinho. Diz que essa fase está destruindo a família. Esther ouviu, lágrimas nos olhos. Vá, Lúcio, resolva isso. Ele relutou, mas foi, deixando-a com o peito apertado. Na casa de Dona Isabel, a conversa foi um furacão. Essa mulher é um erro, filho. Ela vem de outro mundo, vai te arrastar para baixo nessa crise, argumentou a mãe, com Victor ao lado como reforço. Lúcio defendeu. Esther me eleva, mãe. Ela salvou Sofia, me salvou da solidão. Mas as palavras plantaram sementes de dúvida, e ele voltou para casa exausto, encontrando Esther esperando com as meninas dormindo. Eles querem que eu termine, confessou ele, caindo nos braços dela. Esther chorou. Então talvez devamos, para proteger todos. Mas Lúcio a beijou com desespero. Não, vamos superar juntos. Um momento engraçado veio para quebrar a tensão. Sofia acordou sonâmbula, tropeçando em um brinquedo e caindo dramaticamente. Ai, o dragão me pegou. Eles riram através das lágrimas, abraçando a menina. Um lembrete de que a família que construíam valia a luta. A virada veio no dia seguinte. Esther, usando sua rede de contatos de feiras artesanais, conectou Lúcio a um investidor alternativo, um empreendedor social que valorizava impacto sobre lucro. Ele adorou os apps educativos, quer investir, anunciou ela orgulhosa. Lúcio a ergueu no ar girando. Você é minha salvadora de novo. O beijo era triunfante, romântico, cheio de gratidão. Mas uma ligação anônima para Esther mudou tudo. Fique longe de Lúcio. Renata não perdoa traições. O twist gelou seu sangue. Uma ameaça real, insinuando que a crise era pessoal e que o passado de Lúcio poderia destruir o presente. Esther confrontou. O que mais você escondeu? Lúcio pálido. Nada. Mas Renata é perigosa. A emoção transbordava, raiva, medo, amor misturados. Vamos acabar com isso, decidiu Esther, mas o coração gritava o oposto, preparando uma superação épica que testaria limites inimagináveis. A ameaça anônima ecoava na mente de Esther, como um eco persistente, transformando noites em vigílias ansiosas e dias em batalhas internas. Fique longe de Lúcio, Renata não perdoa traições. As palavras, frias e venenosas, chegavam via mensagem de texto de um número desconhecido, deixando Esther com um nó no estômago que nem o abraço reconfortante de Clara conseguia desfazer. Mamãe, você tá triste porque o tio Lúcio tá ocupado de novo? Perguntou a menina uma manhã, enquanto Esther preparava o café com mãos automáticas, os pensamentos longe. Clara, com sua intuição afiada, desenhava um coração gigante no papel, adicionando figuras estilizadas. Olha, sou eu, Sofia, você e ele, uma família de super-heróis. Esther forçou um sorriso, beijando o topo da cabeça da filha. É lindo, princesa. Mas às vezes, os heróis enfrentam vilões invisíveis.
Por dentro, porém, a dúvida corroía. Quem era Renata de verdade e por que seu passado com Lúcio ameaçava o presente que ela tanto lutava para construir? Lúcio, mergulhado na crise da empresa, tentava minimizar. Renata é história antiga, Esther. Uma ex-noiva que quis casar com o status, não comigo. Terminei quando vi que era tóxico. Mas Esther, confrontando-o na sala de estar dele, após as meninas irem dormir, Sofia e Clara exaustas após uma caça ao tesouro improvisada no apartamento, onde procuravam joias perdidas, na verdade doces escondidos, rindo histericamente quando Clara encontrou um tesouro, que era na verdade uma meia velha de Lúcio, exigia mais. Tóxico como? Ela tá sabotando sua empresa por ciúme? E agora me ameaça? Lúcio passou as mãos pelo cabelo, o rosto marcado pelo estresse. Ela trabalhou comigo no início, ajudou a desenvolver o primeiro app. Quando rompi, ela levou ideias, processou por roubo intelectual. Ganhei na justiça, mas ela jurou vingança. O novo fato era um soco. Renata não era só uma ex, mas uma rival de negócios com motivos para destruir tudo. Esther sentiu lágrimas quentes. E você não me contou? Achei que éramos parceiros nessa superação. Ele a puxou para perto, o beijo urgente e apologético. Eu te protejo agora. Vamos à polícia, traçamos um plano. O momento romântico, mesmo na dor, reacendia a chama. Mãos entrelaçadas, promessas sussurradas no escuro. Uma paquera reavivada pela adversidade. A superação se manifestava em ações concretas. Esther, usando sua resiliência forjada na luta diária, pesquisou discretamente sobre Renata, descobrindo, através de contatos antigos em feiras de artesanato, uma amiga que trabalhava em uma agência de marketing, que a mulher havia fundado uma startup rival especializada em apps educativos com mecânicas semelhantes. Ela está copiando vocês, não o contrário, concluiu Esther, apresentando evidências impressas para Lúcio em uma reunião improvisada na cozinha. Ele a ergueu pela cintura, girando-a. Você é brilhante. Isso vira o jogo. O humor veio para equilibrar. Enquanto organizavam os papéis, Sofia entrou sonâmbula, confundindo os documentos com mapas do tesouro e tentando dobrá-los em aviões. Voem para o espaço, gritou ela, lançando um relatório que acertou Lúcio na cabeça. Esther explodiu em risos. Cuidado, capitão. Sua filha está rebelando. Clara, acordando com o barulho, se juntou. Vamos fazer uma frota inteira. O caos terminou em uma pilha de aviões de papel voando pela sala. Risadas ecoando como um antídoto ao estresse, reforçando os laços familiares que se formavam. Mas a tempestade escalava. Renata, ousada, apareceu pessoalmente na empresa de Lúcio durante uma reunião com um novo investidor. Uma mulher alta, com cabelos loiros impecáveis e um sorriso falso que mascarava veneno. Esther, presente para apresentar designs atualizados, a reconheceu imediatamente pela foto que encontrara online. Lúcio, querido, que surpresa ver você com companhia, disse Renata, os olhos fixos em Esther como dardos. A tensão era palpável, o ar carregado de história não resolvida. O que você quer? Rebateu Lúcio, protetoramente ao lado de Esther. Renata sorriu. Só alertar seu investidor sobre as inspirações dos seus apps. E ela, bem, cuide para não misturar prazer com negócios. Esther sentiu uma raiva profunda, mas manteve a compostura. Prazer? Isso é amor, algo que você nunca entendeu. A saída de Renata deixou um rastro de dúvida, mas o investidor, impressionado com a apresentação de Esther, confirmou o aporte. Vocês formam uma equipe imbatível. Fora dali, Lúcio e Esther compartilharam um beijo triunfante no carro. Você enfrentou o dragão por mim, murmurou ele, as mãos traçando curvas suaves em sua cintura. Um flerte sensual que os levou a um momento íntimo em casa, onde o romance se intensificou em sussurros e toques que prometiam eternidade. Emoções profundas surgiam em conversas noturnas. Esther confidenciou sobre seu medo de abandono, ecoando o pai de Clara. E se você me deixar quando a crise passar? Lúcio, vulnerável, admitiu.
Perdi minha esposa de repente. Cada dia com você é uma bênção que temo perder. Lágrimas compartilhadas, abraços que curavam, uma superação emocional que os unia mais. Um novo fato adicionava camadas. Clara, ouvindo conversas, desenhou uma família unida e pediu: Mamãe, posso chamar o tio Lúcio de pai? A inocência da menina apertava o coração de Esther, despertando empatia profunda pela jornada solitária que vivera. Sofia, similarmente, chamava Esther de Mamãe Esther, em brincadeiras. Como numa festa do chá hilária, onde as meninas serviam chá invisível em xícaras de brinquedo, derrubando tudo em uma bagunça cômica. Ops, tsunami de chá, gritou Clara, e Lúcio fingiu nadar no chão, fazendo todos rolarem de rir. A virada veio em uma noite chuvosa. Outra mensagem de Renata, com uma foto antiga de Lúcio e ela, e uma ameaça velada: conte a ela sobre nosso acordo secreto, ou eu conto. Esther, confrontando Lúcio novamente, descobriu o twist. Anos atrás, para encerrar o processo, Lúcio assinara um acordo confidencial, cedendo direitos parciais de um app. Algo que Renata usava agora para chantagear. Eu escondi para te proteger, explicou ele. Mas Esther sentiu traição. Segredos destroem Lúcio. A discussão era intensa, emoções à flor da pele, raiva, dor, amor colidindo. Eu te amo o suficiente para lutar, declarou ele, ajoelhando-se dramaticamente, o que a fez rir apesar das lágrimas. Você é ridículo. Mas o beijo de reconciliação era apaixonado, uma paquera reavivada pela honestidade, pavimentando o caminho para uma resolução que mudaria tudo. A reconciliação, após a revelação do acordo secreto com Renata, trouxe um alívio temporário. Mas Esther sentia que o ar ainda estava carregado de tensão, como o céu antes de uma tempestade inevitável. Vamos à polícia amanhã, decidiu Lúcio naquela noite, após o beijo que selara sua promessa de transparência. Eles estavam na varanda do apartamento, as luzes da cidade piscando como olhos curiosos. Enquanto as meninas dormiam no quarto de hóspedes, Clara e Sofia haviam insistido em uma noite de contos de fadas, onde inventaram uma história sobre uma rainha costureira que salvava um rei distraído de uma bruxa ciumenta, rindo tanto que Clara imitou a bruxa com uma careta hilária, tropeçando em um travesseiro e caindo de forma cômica. Ai, minha vassoura quebrou. Agora vou de ônibus pro mal. Esther e Lúcio riram até as lágrimas. O momento leve dissipando a escuridão por instantes. Mas Esther sabia que o riso era uma armadura frágil contra as sombras que se aproximavam. No dia seguinte, a superação demandava ação. Esther, deixando Clara com uma vizinha de confiança pela primeira vez em semanas, acompanhou Lúcio à delegacia. O delegado, um homem de meia idade com um bigode espesso e olhos cansados, ouviu a história com atenção. As ameaças, o passado com Renata, o acordo confidencial que agora era usado como arma. Isso cheira a extorsão e difamação, concluiu ele, registrando o boletim de ocorrência. Esther sentiu um peso sair dos ombros, mas Lúcio, ao lado dela, apertava sua mão com força excessiva, como se temesse perdê-la. Obrigado por estar aqui, sussurrou ele no carro de volta, parando em um sinal vermelho para roubar um beijo rápido, mas intenso, lábios se encontrando com urgência. Mãos no rosto dela como se quisesse gravar cada traço. Você é minha parceira em tudo agora. Esther sorriu, o flerte reacendendo. Cuidado, motorista distraído. Lembra do que aconteceu da última vez? Ele piscou. Dessa vez, a distração vale cada risco. O momento romântico era um oásis. Mas Esther notava novos fatos emergindo. Lúcio recebia e-mails anônimos com anexos de documentos antigos, provando que Renata tinha aliados dentro da empresa, talvez até Victor, cujo ciúme familiar poderia ser o combustível para a traição. A situação se complicava em casa. Esther, voltando para buscar Clara, encontrou a menina animada com um desenho novo. Mamãe, olha, é a gente no castelo do tio Lúcio, com um cachorro gigante.
O sonho infantil apertava o coração de Esther, despertando uma empatia profunda pela inocência que ela lutava para proteger. Mas uma ligação de Renata, sim, ela ousara ligar diretamente para o celular de Esther, obtido sabe-se lá como, mudou o tom. Você acha que conhece Lúcio? Pergunte sobre o acidente da esposa dele. Não foi tão acidental assim. A voz era venenosa, gelada, e Esther desligou tremendo, mas as palavras plantaram uma semente de dúvida que crescia como erva daninha. O que ela quis dizer? Ele confrontou Esther a Lúcio naquela tarde, enquanto preparavam um lanche para as meninas. Sanduíches em forma de animais, uma ideia fofa que Sofia adorava. As crianças alheias competiam para ver quem fazia o leão mais feroz. Clara rugindo dramaticamente e Sofia caindo na gargalhada ao tentar imitar, escorregando na cozinha e criando uma bagunça de migalhas. Ops, avalanche de pão! Socorro, sou uma bola de neve! Esther e Lúcio riram, mas a alegria era forçada, o humor um escudo contra a conversa pendente. Lúcio parou, o rosto empalidecendo. O acidente da minha esposa foi uma colisão frontal. Ela dirigia, voltando de uma viagem de negócios. A polícia concluiu falha mecânica, mas Renata sempre insinuou que eu tinha culpa, que discuti com ela por telefone antes, distraindo-a. O novo fato era um twist surpreendente, uma revelação que abalava as fundações. Lúcio carregava uma culpa profunda, achando que sua distração habitual havia causado a tragédia. Eu me culpo todo dia, confessou ele, voz embargada, lágrimas escorrendo, enquanto se sentava à mesa da cozinha. Esther sentiu um turbilhão de emoções. Empatia por seu sofrimento, raiva de Renata por usar isso como arma e um medo novo de que o padrão de distração de Lúcio, o mesmo que quase custara Sofia, fosse uma ferida aberta que os colocaria em risco. Por que não me contou antes? E perguntou ela, abraçando-o com força, o peito apertado de dor compartilhada. Temia te perder. Você salvou Sofia da minha distração. Como eu poderia admitir que causei outra perda? O momento era intenso, lágrimas misturadas a beijos suaves, um romance aprofundado pela vulnerabilidade, mãos traçando costas, sussurros de eu te amo que ecoavam como votos. A superação demandava confronto. Esther, impulsionada por uma determinação feroz, marcou uma reunião com Renata em um café neutro, ignorando os protestos de Lúcio. Eu cuido disso. Você me ensinou a lutar, disse ela, beijando-o antes de sair. Um flerte final. Volto vitoriosa, meu rei distraído. No café, Renata esperava com um sorriso predatório, vestida em um tailleur impecável que contrastava com a simplicidade de Esther. Veio implorar? Zombou ela. Esther, erguendo o queixo. Vim avisar, pare com as ameaças ou o boletim de ocorrência vira processo. Renata riu. Você não entende. Lúcio me deve. Aquele acordo era só o começo. E o acidente? Bem, há provas que ele não quer que saiam. Mas Esther, astuta, gravava a conversa secretamente, uma ideia que Lúcio sugerira, capturando admissões de sabotagem. Você tá blefando, rebateu Esther, sentindo o coração martelar. O twist se revelava. Renata confessou, em um momento de arrogância, que manipulou o acordo original e agora usava hackers para vazar dados. Mas o golpe final veio quando ela mencionou Victor. Seu cunhado me ajudou. Ele odeia ver Lúcio rebaixado por você. A traição familiar era o plot twist surpreendente. Uma facada nas costas que explicava as vazões internas. Esther saiu tremendo, mas empoderada, ligando para Lúcio imediatamente. É pior do que pensávamos, Victor está envolvido. A revelação abalava tudo, mas unia-os mais. Naquela noite, com as meninas dormindo após uma festa de pijamas, cheia de histórias engraçadas, Clara contando uma piada sobre um milionário que perdia tudo menos o amor, fazendo Sofia rolar de rir. Lúcio e Esther planejavam o contra-ataque. Vamos expor tudo, decidiu ele, beijando-a com paixão renovada.
mãos explorando com urgência. Você é minha força, Esther. Juntos, superamos qualquer traição. A emoção era profunda. Um misto de medo e amor que os preparava para o confronto final, onde segredos seriam desmascarados e o futuro reescrito. A revelação da traição de Victor era como uma bomba explodindo no centro da vida que Esther e Lúcio haviam construído com tanto esforço, fragmentos de confiança voando para todos os lados. Meu próprio irmão, como ele pôde? E murmurou Lúcio naquela noite, o rosto enterrado nas mãos, enquanto as meninas, exaustas de uma brincadeira de esconde-esconde épico pelo apartamento, onde Clara se escondera dentro de um armário e Sofia fingira ser uma detetive com um chapéu improvisado de papel alumínio, gritando, eu te acho no planeta Zog, e culminando em uma colisão hilária que derrubou uma pilha de livros como dominós, dormiam profundamente no quarto ao lado. Esther, sentindo o peso da emoção como uma âncora no peito, abraçou-o por trás, porque o ciúme corrói. Lúcio, mas nós somos mais fortes que isso. Ele virou-se, os olhos marejados encontrando os dela, e o beijo que se seguiu era desesperado, cheio de uma paixão que misturava dor e desejo, mãos apertando como se temessem soltar, corpos se unindo em um abraço que prometia a eternidade. Você é minha salvação. Esther, de novo e de novo, sussurrou ele. O flerte sutil em sua voz, dando lugar a uma intimidade crua que os levava para o quarto, onde o amor se expressava em toques suaves e promessas murmuradas no escuro. Uma superação física e emocional que os reconectava. Mas o twist surpreendente veio na manhã seguinte, quando Esther, revisando as gravações da conversa com Renata, descobriu uma camada oculta. Victor não era apenas cúmplice, ele era o cérebro por trás de tudo. Um e-mail anexado, acidentalmente revelado na gravação, mostrava que Victor havia forjado documentos para incriminar Lúcio anos atrás, usando Renata como marionete para encobrir suas próprias fraudes financeiras na empresa familiar. Ele roubou de você e usou Renata para desviar a atenção, explicou Esther, os olhos arregalados de choque enquanto apresentava as evidências no laptop. Lúcio congelou, o rosto passando de confusão para a fúria. Meu irmão, traindo a família por ganância? Isso explica as dívidas ocultas que eu nunca entendi. A revelação era inovadora em sua crueldade. Não um ciúme simples, mas uma conspiração profunda que ligava o passado de Lúcio com Renata ao presente, transformando Victor no vilão inesperado que quase destruíra tudo por ambição pessoal. Esther sentiu uma onda de empatia por Lúcio, vendo a dor da traição familiar cravar-se em seus olhos como uma ferida fresca. Você não merece isso, mas vamos expor tudo, juntos. A superação culminou em um confronto épico. Com as evidências em mãos, eles marcaram uma reunião familiar emergente na casa de Dona Isabel, onde Victor, confiante em sua fachada, apareceu com um sorriso falso. O que é isso, numa intervenção? Eu zombou ele, mas Lúcio, com Esther ao lado como uma âncora silenciosa, apresentou as provas, gravações, e-mails, extratos bancários que provavam as fraudes. Dona Isabel, chocada, confrontou o filho mais velho. Você... por dinheiro? Destruindo seu irmão? Victor desmoronou, admitindo tudo em um surto de raiva e remorso. Eu sempre fui a sombra dele. O gênio da família. Eu só queria o que era meu. A cena era intensa, lágrimas e acusações voando, mas Esther, com sua empatia profunda forjada em anos de luta solitária, interveio. A família não é sobre sombras ou luzes, Victor. É sobre escolha. Você escolheu errado, mas ainda pode consertar. As palavras tocaram Dona Isabel, que pela primeira vez olhou para Esther com respeito genuíno. Você trouxe verdade para esta casa. Obrigada. O momento era emocional, um desfecho catártico, onde o perdão começava a brotar, e Victor, arrependido, concordou em se entregar à polícia, encerrando a crise, com Renata exposta e presa por extorsão, graças às gravações de Esther que viraram prova irrefutável. A empresa de Lúcio se recuperou,
impulsionada pelo novo investidor e pelas inovações de Esther, que agora liderava uma divisão de design inclusivo, criando apps que empoderavam mães solteiras como ela fora um dia. O romance com Lúcio florescia em plenitude, um casamento simples em um jardim florido, com Clara e Sofia como daminhas radiantes, jogando pétalas e rindo de uma dança da vitória improvisada onde tropeçavam propositalmente, criando um caos engraçado que fazia os convidados gargalharem. "Vocês são as melhores irmãs do mundo!" gritou Clara, abraçando Sofia, enquanto Esther e Lúcio trocavam votos cheios de promessas. "Você me salvou de mim mesmo", disse ele. "E você me mostrou que o amor supera qualquer avenida perigosa", rebateu ela. O beijo selando um futuro de flertes diários e risos compartilhados. Anos depois, em uma tarde ensolarada, exatamente no aniversário do dia do acidente, a família, agora completa com um bebezinho risonho, fruto do amor deles, retornava àquela avenida fatídica para um piquenique simbólico. Clara e Sofia, adolescentes agora, competiam em uma corrida de bicicletas, rindo de memórias antigas. "Lembra quando eu era a princesa e você a heroína?" E perguntou Sofia a Esther, que sorria, o coração transbordando de gratidão. Lúcio, ao lado dela, entrelaçava os dedos. "Aquele dia não foi só um salvamento, foi o começo de nós." Esther refletia, os olhos marejados. Superação não é só sobreviver. É escolher amar apesar das cicatrizes. E ali, sob o sol poente, o universo parecia sussurrar que, às vezes, uma distração leva ao destino mais perfeito. Um amor inovador, resiliente, que transforma dor em alegria eterna.